Em 2007, o exército dos Estados Unidos enfrentava uma crise que não conseguia resolver apenas com a engenharia americana. Dispositivos explosivos improvisados no Iraque e no Afeganistão estavam matando e mutilando soldados em um ritmo que se tornava política e militarmente insustentável. O Pentágono lançou o maior programa emergencial de aquisição de veículos da história militar moderna, o Programa de Veículos Mini Resistant Ambush Protected, acabando por gastar mais de 45 bilhões de dólares em mais de 27 mil veículos. O programa está bem documentado. O Max Pro, o Cougar, o Buffalo. O que é menos conhecido é que um dos veículos mais bem-sucedidos de todo aquele programa americano não era americano, era sul-africano. Desenvolvido uma década antes, aperfeiçoado por meio de combates reais em uma guerra, da qual a maioria dos americanos nunca tinha ouvido falar e comprado pelos Estados Unidos em quantidades que o tornaram um dos veículos protegidos contra minas mais numerosos de todo o inventário da coalizão. O veículo era o RG-31 Nyala. Para entender por que a África do Sul tinha um veículo protegido contra minas, testado em combate e pronto para ser comprado pelos Estados Unidos em 2007, é necessário voltar à mesma origem de todos os outros veículos desta história. O princípio do casco em V, comprovado na guerra contra minas da Rodésia e da África do Sul durante as décadas de 1970 e 1980, havia produzido uma geração de veículos. O Caspir havia demonstrado o conceito em grande escala. Em meados da década de 1990, engenheiros sul-africanos de uma empresa chamada Helmesh OMC, posteriormente incorporada a BAE Systems Land Systems South Africa, estavam aperfeiçoando aquela geometria comprovada em um veículo menor e mais flexível taticamente, adequado para funções de patrulha e reconhecimento, em vez da função de transporte de tropas de maior porte desempenhada pelo Caspir. O RG-31 surgiu desse processo de aperfeiçoamento em 1996. Ele utilizava um casco monocoque em forma de V, derivado diretamente dos dados acumulados pela África do Sul sobre proteção contra minas, montado sobre um chassi baseado no Mamba, que também era um veículo da linhagem do Caspir. O RG-31 era menor que o Caspir, transportando 10 pessoas em vez de 12, mas incorporava 2 décadas de conhecimento acumulado sobre exatamente como a geometria do casco em V precisava ser moldada, qual distância do solo era necessária e exatamente como o compartimento da tripulação precisava ser isolado da explosão para maximizar a probabilidade de sobrevivência. O peso de combate era de aproximadamente 7.200 kg na configuração básica, aumentando para mais de 9.000 kg nas variantes com blindagem adicional. A potência vinha de um motor a diesel Mercedes-Benz ou Cummins, dependendo da variante, produzindo entre 15 e 35 cavalos de potência. O veículo podia atingir até 100 km por hora e tinha uma autonomia superior a 700 km. O casco oferecia proteção contra munição perfurante de 7,62 mm e a parte inferior em forma de V era certificada para resistir a minas antitanque contendo até 7 kg de equivalente em TNT, uma especificação derivada diretamente de décadas de testes contra a TM-46 e outras minas semelhantes de padrão soviético que haviam impulsionado todo o programa sul-africano de pesquisa sobre proteção contra minas. Os primeiros clientes de exportação do RG-31 da África do Sul foram exatamente as nações que se esperaria de um veículo com esse histórico. As Nações Unidas compraram RG-31s para operações de manutenção da paz em regiões da África contaminadas por minas. A reputação do veículo no serviço da ONU era excelente. Então ocorreu um desenvolvimento que definiria o lugar do RG-31 na história militar. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e, posteriormente, o Exército dos Estados Unidos, diante do aumento das baixas provocadas por IE-10 no Iraque a partir de 2003, começaram a procurar urgentemente veículos protegidos contra minas que pudessem ser enviados ao campo de batalha mais rapidamente do que qualquer projeto americano poderia ser desenvolvido do zero. O RG-31 já estava em produção. Já havia sido testado em combate. Já possuía uma relação de fabricação com a empresa de defesa americana BAE Systems, que havia adquirido os direitos sul-africanos de projeto e fabricação. O caminho para a aquisição americana era mais rápido do que desenvolver um novo veículo internamente.
As primeiras grandes compras do RG-31 pelas Forças Armadas Americanas começaram em 2005, inicialmente para equipes de desativação de explosivos que precisavam de proteção máxima enquanto operavam o mais próximo possível da ameaça. Os veículos tiveram um desempenho tão bom nessa função especializada que as aquisições se expandiram rapidamente. Quando o programa MRAP foi formalmente lançado em 2007, o RG-31 já era um modelo comprovado e o acordo de fabricação americano-sul-africano da BAE Systems permitiu aumentar a produção mais rapidamente do que os projetos concorrentes que ainda estavam passando pelas fases de desenvolvimento e testes. Ao final do programa MEC, os Estados Unidos haviam adquirido mais de 2.000 veículos RG-31 Nymala, juntamente com quantidades semelhantes das variantes maiores Max Pro e Buffalo baseadas no Cougar. O RG-31 tornou-se o principal veículo protegido contra minas para as unidades americanas de desativação de explosivos, polícia militar e numerosas formações de infantaria e engenharia de combate, operando nas regiões mais fortemente minadas do Afeganistão. Soldados americanos que nunca tinham ouvido a palavra Rodésia ou estudado a história da guerra contra minas no sul da África viajavam diariamente em veículos cuja filosofia fundamental de projeto havia sido comprovada nas guerras de mato de uma geração anterior, aperfeiçoada por meio de milhares de explosões de minas registradas que os engenheiros americanos podiam estudar como um conjunto completo de dados, em vez de terem de gerar essas informações por meio de suas próprias perdas em combate. O histórico de combate no serviço americano foi extenso. Os RG-31 no Afeganistão sobreviveram a centenas de ataques documentados com IEDs. A geometria específica que havia sido aperfeiçoada por meio de testes sul-africanos contra minas TM-46 demonstrou ser igualmente eficaz contra os dispositivos improvisados acionados por placas de pressão e por detonação comandada que as forças do Talibã empregavam nas províncias de Helmand, Kandahar e Uruzgan. Relatórios americanos pós-operação, quando partes desclassificadas se tornaram disponíveis, observaram de forma consistente taxas de sobrevivência dos ocupantes em explosões de minas contra a RG-31, que igualavam ou superavam as de variantes MRAP americanas maiores e mais caras, apesar de o RG-31 ser menor, mais leve e significativamente mais barato por unidade. Uma vantagem específica tornou-se evidente durante o uso operacional. O menor tamanho e o peso mais leve do RG-31, embora oferecessem proteção um pouco reduzida contra os maiores dispositivos improvisados em comparação com veículos como o Buffalo, davam a ele mobilidade superior nas estradas estreitas, travessias de canais de irrigação e trilhas de vilarejos que caracterizavam o terreno rural afegão. As variantes MRAP, maiores frequentemente, não conseguiam percorrer rotas que o RG-31 enfrentava sem dificuldade. Em uma guerra na qual a flexibilidade de rota muitas vezes determinava se uma patrulha poderia evitar uma ameaça conhecida de IED tomando um caminho alternativo, a vantagem de mobilidade do RG-31 se traduzia diretamente em proteção adicional por meio da evasão e não apenas pela sobrevivência. As forças canadenses no Afeganistão chegaram de forma independente à mesma conclusão que a África do Sul havia alcançado décadas antes e que os Estados Unidos confirmariam posteriormente. O Canadá operou RG-31 extensivamente na província de Kandahar a partir de 2006, constatando que a combinação de proteção e mobilidade do veículo era ideal para o terreno exigente e para a intensa ameaça de IEDs daquela área operacional específica. Os RG-31 canadenses, assim como seus equivalentes americanos, registraram taxas de sobrevivência contra explosões de minas que validaram os dados originais da engenharia sul-africana, coletados em circunstâncias que, felizmente, os militares canadenses e americanos nunca precisaram recriar por meio de sua própria década de perdas acumuladas em combate. O sucesso do RG-31 no serviço americano e canadense criou uma ironia histórica em comum. A África do Sul, uma nação que havia passado o final do século XX sob embargo internacional de armas e isolamento diplomático especificamente por causa das políticas de seu governo, havia desenvolvido uma tecnologia militar tão fundamentalmente sólida que as mesmas nações ocidentais que a haviam embargado décadas antes tornaram-se alguns de seus maiores clientes assim que a tecnologia comprovou seu valor em combate.
A engenharia não tinha filiação política. A geometria do casco em V, que protegia policiais sul-africanos ao longo da fronteira com a Namíbia em 1985, protegia soldados americanos ao longo do rio Helmand em 2010, utilizando a mesma física, aperfeiçoada pelos mesmos dados acumulados e fabricada pelos sucessores das mesmas equipes de engenharia. Em 2012, quando as forças americanas começaram a se retirar do Afeganistão, a frota de RG-31 representava um dos elementos mais bem-sucedidos de todo o programa MREP do ponto de vista da relação custo-benefício. Os veículos haviam sido adquiridos mais rapidamente do que qualquer projeto americano comparável poderia ter sido desenvolvido, enviados ao campo de batalha por um custo menor do que as variantes MRAP maiores e haviam acumulado um histórico de sobrevivência que justificava todos os aspectos da filosofia original de projeto sul-africana. Os RG-31 excedentes dos inventários americano e canadense foram posteriormente transferidos para nações aliadas e agências de aplicação da lei, prolongando a vida operacional do veículo muito além dos conflitos que haviam impulsionado sua aquisição em massa. O RG-31 Nyala representa algo diferente dos outros veículos desta série. Não é um veículo cuja nação criadora o utilizou diretamente em uma guerra que definiu sua reputação. É um veículo cuja reputação foi construída quase inteiramente a serviço de nações que não o projetaram, lutando em guerras que seus engenheiros originais nunca imaginaram e validando a pesquisa sul-africana sobre proteção contra minas por meio de centenas de incidentes em um país situado a 8.000 quilômetros de onde essa pesquisa começou. O Bushmaster leva a geometria do Caspir para a Ucrânia. O Max Pro a leva para a frota americana de MRAP, mas o RG-31 a carrega da forma mais direta. Um veículo construído pelos descendentes corporativos e técnicos diretos das equipes que resolveram o problema do casco em V na década de 1970, comprado pelas forças armadas mais poderosas do mundo, especificamente porque elas reconheceram que não conseguiriam desenvolver nada melhor no tempo disponível e operado por soldados americanos e canadenses que, em sua maioria, jamais saberão que o veículo que os manteve vivos remonta sua linhagem a uma guerra travada sob uma bandeira que já não existe, em um continente situado a 8.000 quilômetros de onde eles estavam lutando, resolvendo um problema que os engenheiros sul-africanos já haviam solucionado antes que a maioria daqueles soldados tivesse nascido.